Olá, estamos de volta com o programa Papo de Bíblia com o Pastor Costa e vamos trazer de volta o assunto Deus odeia o pecador. Falamos da célebre frase que diz que Deus ama o pecador e odeia o pecado, e nós afirmamos peremptoriamente que Deus odeia o pecador segundo a Bíblia Sagrada. Falamos semana passada que o pecado é a transgressão da lei de Deus. E eu quero então discorrer sobre isso com os irmãos, para os irmãos acompanharem o raciocínio e entenderem por que Deus odeia o pecador. Então, segundo a Bíblia, vamos acompanhar com a Bíblia, versículo 26 ao versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ponto. Deus fez o homem, a sua imagem, e deu uma ordem ao homem, deu um mandado ao homem. Ponto. Versículo 15 do capítulo 2 ao versículo 17, Deus vai dizer o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foi uma sentença dada, foi uma lei, uma ordem dada para ser cumprida. Come livremente do que você quiser, você só não pode comer da árvore do bem e do mal. Se dela comer, você morrerá. Muito bem, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Nós estamos acompanhando, tá? Nós estamos seguindo passo a passo o assunto Deus odeia o pecador e por que ele odeia o pecador. Nós estamos trazendo o alicerce dessa doutrina. Das alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Primeiro ela mentiu, porque Deus não disse não tocar, disse que não era para não comer. Então ela mentiu. Ué, mas ela mentiu antes de comer? Se o pecado só entrou no mundo depois que ela comeu, como é que ela mentiu antes de comer, sabendo que mentira é pecado? A gente tem algumas coisas que a gente precisa começar a esclarecer, a fazer os irmãos entenderem que tem alguma coisa sendo ensinado errado a nós. Muito bem. Versículo 7 do texto, 6 e 7 do capítulo 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si vestimentas, ou algumas traduções, aventais. Muito bem. Nós vamos analisar agora o fato do pecado. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e acompanhasse com bastante atenção. Vamos lá. O fato se deu, quando aconteceu, ele atingiu as 3 faculdades da alma. E presta bastante atenção no que está sendo dito. Ele atingiu as 3 faculdades da alma. Quais? Vamos lá. A inteligência, preste bem atenção, os sentimentos e a vontade. Pecado, presta bem atenção, a transgressão de Adão atingiu as 3 faculdades da alma: a inteligência, os sentimentos
e à vontade. Muito bem. Vamos começar pelo primeiro, a inteligência. A dúvida é um sinal de inteligência. Quando você compara duas situações, duas coisas, dois pensamentos, duas ideias e opta por uma. Você faz um juízo de valor. Você coloca as duas realidades juntas e opta por uma. Perfeito? No caso de Adão, tanto Adão e Eva duvidaram do motivo da proibição e das consequências da desobediência dessa proibição. Deus disse que não era para fazer, eles duvidaram disso, dessa proibição, e ainda duvidaram da consequência dessa desobediência. Bom, sentimentos agora. Eva, quando viu, presta bem atenção, Eva, quando viu o fruto, que era belo, agradável aos olhos, que daria satisfação a ela para comer e traria a ela a satisfação de ser igual a Deus, ela desejou comer desse fruto. E aí você vai lá em 1 João 2,16, você vai ver o apóstolo dizendo: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Já estava nela a concupiscência dos olhos, ela viu. Quando ela viu, ela se impressionou com o fruto. Perfeito? Ocorreu com ela uma coisa interessante, dois sentimentos, prazer e ambição. Prazer no sentido de fruto bonito, vai matar a minha vontade, e ambição, ele vai fazer com que eu seja igual a Deus. Então ela ambicionou alguma coisa, ela teve dois prazeres aí, ela despertou nela dois prazeres. Ela olhou, cobiçou o fruto, desejou comer por questão de prazer, matar a sua fome, saciar a sua fome e ser igual a Deus. Bom, a vontade. Terceiro sentimento, a vontade. Depois de duvidar da palavra de Deus, ela tomou a resolução de desobedecer a Deus. Ela desejou desobedecer a ordem que lhe fora dada. Este ato de vontade degradou a sua natureza. Degradou a natureza que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Continuando o texto. Agora observe no versículo 7, que o texto vai dizer: abriram-se os olhos, percebendo que estavam nus. Eu pergunto a vocês, antes dela comer do fruto, eles estavam nus? Sim, mas eles não perceberam que estavam nus, eles não tinham a maldade, ou seja, eles sabiam até que estavam nus, mas não havia maldade nessa nudez. A nudez representa o aspecto sexual, e aí esta nudez passou a ser usada para o mal. Prestaram atenção? A partir daí, ela passou a ver essa inocência que ela tinha, que eles tinham antes, passou a ter maldade naquilo que ela antes não tinha. Depois que os olhos de ambos se abriram, passaram a ver a sua nudez como algo mau, como algo degradável. Tanto que se envergonharam e se esconderam de Deus. Você vê que quando Deus vai procurá-los, o que eles fizeram? Se esconderam. E eles dizem: eu me escondi. Adão, quando Deus pergunta, Adão diz: eu me escondi. Deus diz: por quê? Porque eu estava nu. Mas comeste do fruto. Aí Deus relaciona isso. Olha, comeste do fruto? Não, a mulher que tu me deu. Então eles perceberam que alguma coisa estava errada. Agora, versículo 7 ao versículo 10. É isso que eu quero, então, que você perceba, a partir desse fato, a partir deste ato, que atingiu a natureza humana, a inteligência, os sentimentos e a vontade, versículo 10, 7. Então foram-se-lhes abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira. Versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me.
ele adquire, após cometer esse pecado, a natureza pecaminosa, corrupta, depravada. Agora ele passou a entender que ele estava nu, ele passa a ter vergonha disso. Ele adquire, a partir daí, uma natureza pecaminosa e corrupta. Meus amados, nós vamos dar continuidade, nosso tempo é 10 minutos, nós vamos dar continuidade ao vídeo no próximo, o assunto no próximo. Eu quero deixar meu telefone, 990618363, é Zap, meu Face é Manuel dos Santos Costa, e meu e-mail é pastorcosta52@gmail.com. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.